Oi, pessoal. Bom, estamos aqui para o nosso terceiro plantão de dúvidas com o professor Roque. Não sei se vocês assistiram os últimos dois vídeos, foram bem legais sobre geopolítica dos oceanos e eu trouxe um case, um exemplo prático da importância dos oceanos falando da geopolítica do mar Mediterrâneo e usei como modelo o Império de Veneza. E pelo feedback aí, pelas respostas e comentários que eu li, todo mundo adorou o uso da ferramenta do mapa. Eu achei que talvez pudesse ficar um pouco lento, porque vai, mostra, apaga, desenha, volta, mas todo mundo achou que está ótimo. Eu concordo com vocês, a gente precisa ter uma referência, estamos falando de geopolítica, geografia, precisa olhar e entender o mapa. E aliás, eu estou até com uma ideia aqui que eu fiquei pensando, e todo o vídeo no final de toda a aula eu vou deixar uma pergunta sobre mapas que vocês não podem consultar, vocês têm que tentar responder sozinho, e aí na próxima aula eu dou a resposta, óbvio, vocês vão lá e consultam, mas vocês já vão saber que todo final de aula eu vou deixar uma pergunta sobre mapas, então quero forçar ou incentivar vocês a estudarem os mapas e começarem a entender a geografia, entender o mundo, entender o tabuleiro que nós estamos inseridos, que essa é a lógica ou a essência da geopolítica. Antes de eu começar a responder as perguntas, não se esqueçam de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para você receber notificação quando tem vídeo novo. Toda semana tem aula nova, pessoal. E compartilhar com seus amigos. Venham debater com o professor Roque. Também aqui eu vou deixar o número do WhatsApp, onde vocês podem mandar dúvidas, perguntas para o próximo plantão e onde vocês conseguem falar comigo. Adiciona, salva o número para que a gente possa enviar conteúdos por lista, se vocês quiserem receber, obviamente. E é isso, vamos responder as perguntas. Bom dia, professor Roque. Qual meio de transporte poderia superar o marítimo como melhor para o transporte de grandes volumes de mercadoria? Qual meio de transporte pode superar o marítimo? Hoje não existe e dificilmente nós vamos ter alguma coisa capaz de ser tão barato e tão uniforme e acessar o mundo inteiro. Porque lembra, eu já expliquei para vocês que se for terrestre, você precisa ter comunicação terrestre e você precisa estar lidando ou atravessando territórios que sejam transponíveis. Imagina atravessar a floresta amazônica. Em breve eu vou estar fazendo o primeiro vídeo da geopolítica do Brasil e aí eu vou falar sobre o começo da introdução da América do Sul e um dos grandes fatores geográficos da América do Sul é a Amazônia. Atravessar por terra ou por ferrovia ou por estrada a Amazônia ou uma grande cadeia de montanhas, seja o Himalaia ou seja a Cordilheira dos Andes, é muito difícil. Então, o meio terrestre vai ser sempre complicado, mesmo que sejam ferrovias, porque você vai ter que lidar com barreiras naturais muito rígidas ou complexas. Quando a gente fala de mar, não tem isso, o mar é uniforme. Ah, tá bom, ele é mais revolto, é mais difícil, mas é mar. Você não tem grandes depressões, você não tem grandes, enfim, sei lá, montanhas, obstáculos, mata, é tudo uniforme. Essa uniformidade e essa capacidade de conectar quase que o planeta inteiro faz do transporte marítimo algo mais simples e mais barato. Além, claro, dos grandes volumes, etc. Aí vocês devem estar pensando assim, Reni, mas e o ar, né? E o espaço, enfim, tipo, e se a gente usar os céus? Válida essa pergunta, mas o meio de transporte aéreo é caro. Gasolina, botar um avião no ar voando, e aí ele tem limitação de espaço, a gente não tem grandes meios de transportes. Eu já li alguma coisa sobre meios aéreos que são grandes zeppelins. Existem algumas pesquisas para você transportar coisas e grandes cargas com esse sistema que não é bem uma turbina, não são uma cabine pressurizada, não é toda uma estrutura aérea para você botar um avião voando, mas sim
um meio mais simples e você conseguiria colocar grandes cargas. Mas isso não ganha uma escala e a proporção que a navegação marítima tem. Você estaria passando também por cima de outros territórios, mesmo que seja muito alto e tal, você está passando no espaço aéreo de outro país, você está passando por um território que pode ser mais perigoso, corre o risco do seu avião, né, ou do seu Zeppelin, ou do seu meio de transporte ser abatido. Isso é mais difícil de acontecer nos mares porque você está passando em grande parte por território internacional, águas internacionais. Claro que existe a pirataria, vou falar disso quando eu falar dos estreitos, das rotas marítimas, geopolítica das rotas marítimas, geopolítica dos canais. Tem pirataria, mas aí é perto da costa. E a grande parte da navegação interoceânica ela está em áreas não habitadas, com menos riscos e menos problemas. Então, eu diria, para resumir, que nós estamos longe de ver um outro meio de transporte capaz de superar o marítimo. Você tem novas tecnologias surgindo, até o Hyperloop, não sei se vocês já ouviram falar disso, que o Elon Musk, que tem a empresa SpaceX, e a Tesla, que está privatizando o espaço, ele também está falando da criação de um trem, uma espécie de um transporte ferroviário, mas não é bem um trem, porque ele flutua e tal, e viaja a velocidades absurdas, muito rápido, mas isso é para passageiros ainda e não grandes cargas, porque o tamanho desse trem teria que ser muito maior, enfim, ainda estamos longe disso. Então, os mares, os oceanos e as rotas marítimas continuam sendo o sistema nervoso da economia mundial, continuam sendo o pilar de sustentação do comércio internacional e da globalização, por isso a sua importância. Quem não assistiu, Geopolítica dos Oceanos, Geopolítica do Mar Mediterrâneo. Vamos para a próxima pergunta. Segunda pergunta. Professor Roque, no caso de acontecer uma guerra por água, quais são as fragilidades que o Brasil teria? Na verdade, tem duas interpretações aqui, né? Eu não entendi se a pergunta se refere a uma guerra pela água doce, e aí no caso o Brasil é o país com maior volume de água doce do mundo, e mais que o dobro do que o segundo colocado, que é a Rússia. E claro, esse é um recurso natural estratégico, importante e algo que pode ser uma mudança. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava explicando na Geopolítica dos Oceanos sobre rotas e centros de recursos. Se os recursos mudam, as rotas também mudam. E aí a localização dos lugares se torna mais importante ou menos importante. Então, a mudança de recursos estratégicos, seja do petróleo para o urânio ou do carvão para o lítio e assim por diante, e esse recurso pode vir a ser a água doce, aí obviamente que o Brasil tem uma posição privilegiada e nós temos que estar preocupados com a localização da onde está essa água doce para a nossa segurança. Então, esse é um aspecto, eu não sei se a pergunta se refere a isso, mas esse é um tema também muito falado e recorrente. As pessoas sempre citam, não, nós temos água doce, o mundo a água doce vai ser o novo ouro ou o petróleo, então o Brasil vai chamar a atenção de todos os países, vai ter um recurso que todos querem e nós precisamos estar prontos para nos defender. Então, com certeza esse é um tema, eu vou abordar isso mais a fundo quando a gente falar da Amazônia, vou fazer um vídeo só da geopolítica da Amazônia, e aí eu trato disso. Mas, assim, nós também temos que pensar nessa questão da água. Não adianta só a gente se proteger dos outros se nós mesmos destruirmos as nossas reservas de água doce e o reaproveitamento e tratamento da água. E a gente já sabe que o Brasil tem problemas gravíssimos nessa área com saneamento básico, né? São quase metade da população brasileira não tem saneamento básico, ou seja, não tem esgoto tratado. Se não tem esgoto tratado, você está contaminando a água. Então, a geopolítica ela não vai lidar só com ameaças externas, mas a ameaça pode ser interna e por parte de problemas de política pública e coisas básicas e fundamentais
que o Brasil não tem feito. A segunda parte da pergunta, ou a segunda possível interpretação a pergunta, é sobre a nossa costa. E aí uma guerra marítima, né? Na verdade um ataque marítimo. E aí nós também temos que considerar o tamanho da nossa costa. São quase 7.500 quilômetros de costa que o Brasil tem. Isso é bastante, mas não chega aos pés, por exemplo, do Canadá, que são mais de 200 mil quilômetros de costa. E tem vários outros países com costas maiores do que o Brasil. Na verdade, a questão da proteção ou da segurança de uma costa é que a costa é o acesso para o mundo, é o acesso para o comércio internacional, é o acesso de venda de mercadorias e produtos e de produtos necessários que você precisa. Então, o domínio dos mares ou da chegada no seu país pode estrangular ou privar um país de participar da economia mundial. Então, por isso que uma marinha poderosa ela é capaz de fazer bloqueios navais. E esse é o grande jogo geopolítico maior quando eu falar da geopolítica dos Estados Unidos, quando eu fizer aula da geopolítica da China. Essas são peças muito importantes nós entendermos a questão marítima, naval, marinha oceânica, marinha costeira. Nesse caso, a potência marítima que puder fazer um bloqueio naval ao Brasil, coloca o Brasil numa situação de extrema desvantagem e de perigo. Do ponto de vista da invasão, invasões anfíbias são as mais difíceis e a vantagem está do lado da defesa. É muito complicado você fazer uma invasão anfíbia marítima, chegar em terra. Vide o dia a invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Quem não sabe muito bem, sugiro assistir um filme que é o Resgate do Soldado Ryan, que começa o filme com essa invasão anfíbia, uma das maiores operações anfíbias da história da humanidade, e a dificuldade daquilo. E vários países lutam com isso, então, assim, eu não diria que é uma grande ameaça você ter uma costa tão grande e imaginar que exércitos inimigos vão invadir a sua costa de uma forma, com uma invasão anfíbia. Isso não é muito simples. O que normalmente que as potências, né, ou os países que têm costas relevantes e importantes estão preocupados são com golfos, com ilhas, com posições estratégicas que podem ser uma base para você criar ou um arco de bloqueio à costa do país ou um estrangulamento ali de saída. Então, por exemplo, o Golfo do México nos Estados Unidos e a posição da ilha de Cuba explica exatamente essa situação. Quando eu falar da geopolítica dos Estados Unidos, vocês vão entender a obsessão americana por Cuba. Simples e puramente uma questão geográfica, geopolítica. E isso está ligado com esse acesso ao Golfo do México. A China tem o mesmo problema com o Mar do Sul da China. E a primeira cadeia de ilhas, a segunda cadeia, que são um conjunto de ilhas que são capazes de você formar um arco que vai isolar a costa. Nós não temos esse cenário muito claro no Brasil, porque a nossa costa é muito aberta, sem grandes ilhas ali que interromperiam a costa inteira. E também não é a costa inteira do Brasil que é relevante e importante. Nós teremos que estar preocupados com a entrada do rio Amazonas, por causa da floresta amazônica, e pensar nas áreas mais ricas e produtivas do país, que são os grandes portos. E aí, claro, estamos falando dos portos mais ao sudeste, né? O Porto de Santos, principalmente. Então, defender e proteger essas áreas pela questão do bloqueio naval é uma prioridade marítima que o Brasil tem que ter. Um outro aspecto muito relevante para o Brasil, e aí eu vou fazer um vídeo na série da geopolítica do Brasil, porque vão ser vários vídeos da geopolítica do Brasil, não dá para fazer só em uma aula, eu tenho que quebrar isso em vários pedaços, senão vai ficar muito grande, muito confusa, mais fácil segmentar pelos subtemas. Um deles vai ser a geopolítica da Amazônia Azul. E a Amazônia Azul é um conceito político estratégico que trata das águas do Brasil,
E aí eu vou falar da costa. E aí a costa brasileira tem toda a sua riqueza e áreas estratégicas como os campos de exploração de petróleo, do pré-sal, enfim, tudo isso está colocado no mar. Então, independente de um bloqueio naval, independente de uma invasão anfíbia, nós também temos que nos preocupar com a proteção desses ativos econômicos de petróleo que estão localizados no mar. Mas aguardem que vai ter o vídeo da geopolítica da Amazônia Azul. Eu vou tratar só desse assunto. Vamos para a terceira pergunta. E essa chegou pelo WhatsApp também. Mas essa pergunta, ou esse comentário, ele está inserido na minha aula Geopolítica, uma visão de mundo, que eu dou uma introdução ao pensamento da geopolítica, e ele é um tema muito recorrente toda vez que se fala de geopolítica. Então eu adorei essa pergunta e é muito importante eu poder explicar e falar dela para vocês, porque assim, eu tô dando pequenas aulas, né, e eu não consigo expressar, a gente não tem uma interação direta de você me interromper e me perguntar exatamente o que eu quis dizer. Então você interpreta até onde eu disse. Eu não posso dizer tudo que tem para dizer, porque senão eu vou ficar aqui falando eternamente sobre todas as possibilidades do que eu tô querendo dizer. Então, se a gente não tiver essa interação aqui no plantão, ou essa interação de perguntas e respostas, eu não posso esclarecer, pontuar e ser preciso no que eu realmente acho. E, aliás, esse é um dos grandes problemas que nós temos no mundo quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de debates, quando a gente fala de política. As pessoas deduzem que você disse alguma coisa pelo não dito. Então, elas vão concluindo e chegando a ideias baseadas naquilo só que você disse, porque você não disse outras coisas, então supostamente você acha sei lá mais o quê. E por isso que essa pergunta é importante. Vamos lá. A única crítica é que te acho muito a favor do determinismo geográfico ao invés do crescente possibilismo geográfico. Pô, muito boa essa pergunta. Por quê? Uma das maiores críticas à geopolítica e o que faz as pessoas refutarem, negarem, recusarem e não gostarem de ouvir sobre geopolítica é a crítica ao determinismo. O que é determinismo? Dizer que as coisas já estão determinadas, já estão estabelecidas. Porque se a geografia é do jeito que é, se o mundo é desse jeito, e você está dizendo que eu não me desenvolvi, eu tenho dificuldades disso, eu tenho uma costa ruim, eu tenho um clima difícil, eu tenho doenças, eu tenho isso e aquilo, então o que vai acontecer com essa sociedade, com esse país, com essa nação? Ela está fadada ao fracasso? E as pessoas rejeitam, elas não gostam da geopolítica por isso. Porque dá uma ideia de que não tem o que ser feito. E eu jamais disse isso e jamais acredito nisso. Mas eu estou trazendo e apresentando para vocês o quê? A visão e a perspectiva de algo que foi esquecido, gente. Não conquistado. Eu falo isso na minha palestra, nas minhas aulas sobre o tema. A geografia, ela foi esquecida, não conquistada. Eu estou relembrando que existe a geografia. Eu não estou dizendo que ela não pode ser transposta e que ela não pode ser conquistada. Ela pode, no seu devido tempo, com as suas devidas ferramentas e com um verdadeiro entendimento do que é a realidade. Eu só posso dominar e conquistar ou vencer a realidade se eu entendo a realidade. E se eu não entender a realidade, eu não sei o que precisa ser transposto, o que precisa ser superado, o que precisa ser dominado. O entendimento da geografia e da geopolítica te permite entender onde estão os gargalos, onde estão os obstáculos, e requer humildade intelectual para perceber que certos desafios só serão vencidos quando tecnologias superiores forem capazes de se sobrepor a essas barreiras geográficas. E eu cito em todas as minhas aulas de geopolítica, aqui e em outros lugares, e nos vídeos, se você assistir com atenção cada um dos vídeos, você vai perceber que eu mostro transformações geográficas que acontecem, seja pela natureza, se tem um exemplo das rotas,
causado pelo Ártico, e eu vou fazer essa aula, geopolítica do Ártico. O derretimento do Ártico vai fazer com que novas rotas se abram, a geografia sendo transformada, ou seja, não existe determinismo geográfico nessa situação. Outra situação que eu estou cansado de falar e repetir várias vezes para vocês, que é a da tecnologia. O avanço da tecnologia é capaz de fazer você superar certas barreiras geográficas. Quando a navegação era a vela, você estava sujeito à direção dos ventos, que é um fenômeno geográfico, um fenômeno climático. Então, a posição e intensidade de rotas de ventos permitia que você navegasse numa velocidade para um determinado lugar. Quando você inventou a propulsão a vapor, você não dependia mais do vento. Então, a tecnologia, o motor, a propulsão, fez você superar a barreira dos ventos. E isso vai acontecer de várias outras maneiras, seja o avião, seja a ferrovia. Também cito o exemplo da ferrovia quando eu falo da geopolítica da Rússia. E eu explico que a ascensão, o crescimento, o nascimento de grandes linhas férreas permitiram que a potência continental terrestre começasse a se sobrepor à potência marítima. E essa é a tese do Mackinder, um dos grandes pensadores da geopolítica. Percebe como tem transição, tem fluidez, como tem possibilidades geográficas sendo desbravadas e abertas graças à tecnologia? Então, não existe determinismo, existe respeito e humildade perante a realidade que se impõe a nós. E nós só vamos possibilitar ou imaginar possibilidades infinitas quando nós entendermos a realidade. E uma analogia que eu gosto de trazer, assim, que talvez retrate, explique isso de uma forma muito precisa e óbvia e direta ao ponto imagina que foi dada uma largada, é uma corrida, uma competição. Todos os países vão sair do mesmo lugar, vai ser dado a largada em direção ao desenvolvimento, em direção ao sucesso, em direção à prosperidade, à abundância, à civilização. E aí todos saíram do mesmo ponto. Só que cada país saiu com uma ferramenta diferente. Uns saíram já de moto, acelerando. Outros saíram descalços. Alguns saíram com tênis, correndo. Todos estão correndo. Ao longo do tempo, cada um vai adquirindo novas ferramentas e novos recursos tecnológicos e de transformação geográfica que vão dando esses acessórios. Então imagina o seguinte, foi dada a largada, os Estados Unidos saiu com uma moto. O Brasil saiu descalço. Hoje o Brasil está de moto, mas os Estados Unidos está com nave espacial. E essa corrida continua. Talvez em algum momento o Brasil vai alcançar? Vai, mas existe um gargalo. E parte da explicação desse gargalo vem da condição do tabuleiro. A realidade existe dentro de um espaço físico. Eu estou num espaço físico, você também. E todos nós vivemos em espaços físicos. E a geografia determina a natureza desses espaços físicos. E isso vai moldar o que eu consigo, o que eu posso e o que eu estou capacitado a fazer naquele momento. Eu posso transformar o meu espaço físico? Posso. Isso requer trabalho, esforço e concentração de energia no lugar certo. Isso significa que a geografia e a geopolítica expliquem tudo o que acontece no mundo? Óbvio que não, gente. Eu jamais iria nessa linha de raciocínio, porque isso é uma simplificação muito rasa. Mas eu aqui escolhi trazer para vocês um conhecimento que está esquecido, que poucas pessoas prestam atenção, e que ele é diferente, ele é único, ele é rico, ele é interessante, porque ele lida com coisas muito básicas, muito fundamentais, de certa forma, imutáveis por um bom tempo, por uma janela histórica muito grande. Então isso dá precisão em algumas possíveis análises.
Só que explicar a realidade do mundo requer múltiplas variáveis e óbvio que não dá para eu dizer que é só a geografia ou a geopolítica que vai dizer tudo. Existem fatores históricos, existem fatores religiosos, de valores, existem fatores institucionais. Então, tem infinitos quase pontos de vista para explicar e eu jamais vou reduzir tudo a um único. Mas eu acho que o objetivo do canal é eu trazer uma visão de algo que é diferente. As possibilidades, o possibilismo geográfico, ele existe, mas nós temos que ser realistas e cautelosos com as possibilidades de mudança e a gente só vai direcionar os nossos esforços para a possibilidade se a gente entender a realidade. Então vamos começar com o respeito à geografia, sabendo que ela não é a única explicação do que acontece no mundo, mas ela é uma explicação bastante, diria no mínimo curiosa e diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí. E o meu objetivo aqui é trazer vocês para o debate, reflexão, tirar vocês da caixinha e pensar maior, pensar o mundo, pensar a realidade física que nós estamos inseridos. Bom, tem uma outra, não é bem uma pergunta, mas eu vi os comentários no vídeo passado de plantão, quando eu falo de astrologia, e aí muitas pessoas, ou algumas pessoas comentaram e falaram, não, mas como que você pode acreditar em astrologia? Mas isso não é ciência e tal, você é um cara inteligente, não acredito que você acredita em astrologia. E eu não posso deixar de comentar, enfim, mas existem explicações mais científicas sobre a astrologia. E aí, pensem o seguinte, se a Lua e as fases da Lua afetam as marés, e 70% do planeta é feito de água, então a fase da Lua vai mexer no nível da maré, e nós, o ser humano, é feito de 70% de água também. Será que a Lua não afeta a nossa água interna e não afeta o nosso humor, a nossa personalidade? Tá aí um viés de entendimento. Mas independente se você acredita ou não em astrologia, eu sugiro para vocês assistirem o meu vídeo sobre humildade intelectual, que acho que o título é Você Acha que Sabe Tudo? E tem coisas que a gente ainda não sabe. Não é porque a ciência não descobriu que isso não possa ser provado cientificamente. Inclusive, quando a gente fala das descobertas da física quântica, do mundo subatômico, a gente está descobrindo que a matéria é pura energia. E se é energia, então a gente consegue mexer nela de um outro jeito diferente do que o uso convencional físico. E essas coisas só foram descobertas há pouco tempo recente. Muito disso ainda pode mudar. Então nós temos que ter uma certa humildade intelectual às vezes sobre aquilo que a nossa capacidade humana não chegou. E isso pode estar ligado até com fenômenos maiores como a crença em Deus, né? Como que você vai justificar cientificamente algo dessa natureza? E alguns críticos podem dizer e podem repetir, pô, mas tão inteligente você acredita em Deus? Alguns ateus têm essa linha de raciocínio, mas você às vezes tem um inexplicável e que um dia o conhecimento humano pode chegar lá. Então, sei lá, sugiro a gente não misturar esses dois mundos, porque eles podem conviver em paz sem descreditar o outro lado do que a gente sabe de conhecimento e busca de conhecimento formal. Existem outras formas de conhecimento, às vezes, que não são formais ou só científicas. Bom, eu também quero deixar aqui registrado que tem muita mensagem, muito comentário sobre Reni, faz um vídeo sobre geopolítica disso e daquilo, e uma lista infinita de vídeos de geopolítica, de aulas de geopolítica. E fiquem tranquilos, nós temos um cronograma aqui de aulas assim, já todo organizado, e tem uma sequência.
E todos esses grandes temas já estão no nosso radar. Às vezes alguém sugere coisas diferentes, entram na nossa lista também, a gente anota e vai colocando. Vocês têm que ter paciência porque é uma aula por semana, toda semana tem uma aula nova, tem uma geopolítica nova, tem também os temas de filosofia que são muito legais. Sugiro quem não olhou e tal, pensando só na geopolítica, dá uma olhada nos vídeos de filosofia, o de prudência, o de coragem, o que é ser corajoso. Tem o vídeo da humildade intelectual, que também é interessante. Tem o Por que eu não quero ser amado, uma reflexão sobre a nossa concepção política no Brasil. Bem legal, eu gosto muito desse insight, da análise que eu fiz ali. Acho que retrata muito do Brasil. Então dá uma olhada. Fiquem tranquilos, a lista de vídeos de geopolítica está sendo preparada, a gente vai ficar aqui anos, eu não vou embora, nós vamos continuar debatendo, vocês vão continuar trazendo mais gente, o canal não para de crescer, inclusive em breve terei novidades, quando a gente bater 100 mil, vai ter uma novidade aí, e semana que vem ou na próxima também já espero ter uma outra novidade, vou guardar aí para vocês verem semana que vem. E vamos então à minha pergunta, né? O quiz da semana. Toda semana agora eu vou trazer um quiz porque eu quero estimular vocês a estudarem os mapas, conhecerem o nosso planeta, conhecerem a nossa realidade geográfica política. E já que eu estou pretendendo trazer o primeiro vídeo da geopolítica do Brasil, então a pergunta é a seguinte: existe algum país na América do Sul que começa com a letra E? E sim, qual? E quais são os países que esse país faz fronteira? E eu quero saber a capital dos países que fazem fronteira e do país, se ele existir, na América do Sul. Então não vale olhar no mapa, vamos ver se você consegue fazer isso sozinho. Talvez não é fácil, precisa ter uma familiaridade com a geografia, com a geopolítica, e é isso que eu quero estimular em vocês. Mas depois, na aula que vem, semana que vem, eu vou dar a resposta e trazer uma nova enquete, uma nova pergunta. Então eu já quero que vocês vão estudando os mapas, tentando ter uma visão espacial, geográfica, geopolítica do que está acontecendo no mundo. Que semana que vem tem outra pergunta, tentem responder essa, se não conseguir vai lá, consulta o mapa, olha e já dá uma estudada, porque vai ter mais perguntas sobre o mundo. É isso, então não esqueçam de dar like, chamar os amigos e venham debater com o professor Roque. Até mais.